Acesse pdh.gov.br e conheça nossos serviços. Olá, boa noite. Segunda-feira, 29 de outubro. O Jornal da Alterosa mostra como foi o dia seguinte da escolha do novo governador de Minas Gerais e do novo presidente do Brasil. Tudo o que acontece no estado você acompanha aqui e mais. Adolescente se pendura em ônibus e morre atropelado. Criança de 9 anos é atingida por bala perdida. Homem é preso depois de ameaçar enteada com fotos íntimas e pedir favores sexuais. Cresce número de dengue em cidades do interior de Minas. E ainda, pássaros atacam pedestres para proteger ninho. O Brasil amanheceu hoje com um novo presidente e novo governador eleitos pelo voto direto da população. Jair Messias Bolsonaro é o presidente da República, eleito para o mandato de 2019 a 2022. Em Minas Gerais, um estreante na vida pública vai governar o estado pelo mesmo período. Romeu Zema e equipe já preparam a transição para o próximo governo. Natural de Araxá, no Alto Paranaíba, Romeu Zema completou 54 anos nesse domingo. O governador eleito em Minas é formado em administração com especialização em Harvard, nos Estados Unidos. Empresário há 30 anos, está à frente de mais de 400 lojas no estado. Hoje, Romeu Zema participou de reuniões internas no partido. A ideia é já montar a equipe de transição que fará os levantamentos sobre a situação do estado. Participam dos encontros o presidente do Partido Novo, João Amoedo, e o vice-governador eleito, Paulo Brant. O vereador Matheus Simões foi confirmado na coordenação da equipe de transição. Ele terá a consultoria do ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco. Nesse período de transição, fazermos o levantamento, aprofundarmos nos dados do Estado e aquilo que for realmente gordura, cargos de indicação política, a partir de 1º de janeiro não vai ser necessário. Sobre as medidas que vamos ter de adotar, que com toda certeza, em algum momento vão ser impopulares, porque não tem como viabilizar um Estado falido sem você, em alguns momentos, adotar medidas no sentido de equalizar aí a questão do fluxo de caixa, que é o grande problema. Zema teve 71,8% dos votos no estado. No domingo, após o resultado das urnas, o candidato derrotado, o senador Antônio Anastasia, parabenizou o empresário pela eleição. Cumprimentei pela vitória expressiva, desejei boa sorte, disse que naturalmente estarei à plena disposição de Minas Gerais no Senado para ajudarmos a resgatar o estado dessa grave crise. Uma conversa muito amistosa, como aliás tive com ele durante toda a campanha, e foi também esse registro. Com as definições do novo cenário da política no país e no estado, o Jornal da Alterosa foi às ruas para saber como está o sentimento do mineiro em relação ao futuro. Depois do resultado das eleições, a Praça 7 ficou tomada de eleitores de Jair Bolsonaro e Romeu Zema, que comemoraram o resultado das urnas. Já na manhã de hoje, Belo Horizonte amanheceu mais discreta. As bandeiras, faixas e adesivos praticamente não apareceram. Algumas pessoas vestiam camisas do Brasil e de Jair Bolsonaro, mas o sentimento nas ruas estava dividido. Eu tinha esperança ainda que o Haddad ia ganhar, mas felizmente, né? Feliz demais. Com o joelho doendo, acabei de vir da fisioterapia porque pulei muito ontem. Para alguns, a sensação é de insegurança. Eu tô com medo do que vai ser agora. Com as minorias, com as mulheres, os negros, os gays. Os depoimentos que ele deu não foram bons ao longo da campanha. Mas agora é torcer pra gente estar errado, né? Para ele fazer um bom trabalho mesmo assim. Para outros, o sentimento é de um futuro melhor. Eu acho que o Brasil vai melhorar bastante no ano que vem, já começa a melhorar, os investidores também, né? O dólar deve cair bastante também. Jair Bolsonaro, do PSL, venceu Fernando Haddad, do PT, por 55% dos votos válidos. Eu espero que mude alguma coisa, né? Que ele faça alguma coisa, pelo menos. Estou feliz pelo Bolsonaro ter ganhado, porque eu acho que manter essa política petista aí estava muito ruim. Em Minas Gerais,
Gerais, a vitória foi de Romeu Zema, do Novo. Ele derrotou Antônio Anastasia, do PSDB, por 71% dos votos válidos. E um dos pedidos dos mineiros para o novo governador do estado foi por mais empregos. Espero que gere mais emprego pro pessoal de Minas aí, né? Foi um candidato que eu votei, eu espero ver realmente o resultado. Estamos aí confiantes nisso aí. A Delegacia Especializada em Acidente de Veículos de Belo Horizonte investiga um atropelamento que terminou na morte de um adolescente de 16 anos. O rapaz foi atingido por um ônibus. O motorista disse para a polícia que não viu o adolescente se pendurar no veículo. O corpo do adolescente de 16 anos foi velado no cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte. Parentes e amigos desolados foram se despedir do estudante que morreu atropelado por um ônibus do bairro onde morava. Rodrigo e os irmãos esperavam pelo ônibus neste ponto, onde há apenas a placa de proibido estacionar. Mas é costume dos moradores pegarem o coletivo aqui. De acordo com informações de testemunhas que estavam com um rapaz de 16 anos, eles deram sinal para o coletivo, mas o ônibus não parou. O motorista prosseguiu em direção àquela curva. Rodrigo, então, teria se dependurado no ônibus. Ele acabou caindo e foi atropelado. Essas imagens mostram o coletivo fazendo a curva e logo atrás o corpo do garoto. Ele caiu na faixa de pedestres. O motorista prosseguiu viagem. O Rodrigo morava nesta rua que fica bem perto do local do acidente. Aqui no bairro Capitão Eduardo está todo mundo revoltado com a história. O Rodrigo era um dos 4 filhos da dona Claudete, que já perdeu um outro há cerca de 3 anos. 3 anos. Como que está hoje o seu coração, sabendo que esse homem que provocou o acidente foi ouvido e liberado? Estraçalhado, simplesmente estraçalhado. Meus meninos subiu, mais os colegas dele, para poder ir ao shopping, deu o sinal, só que deu o sinal ele janelou. Aí o meu filho correu atrás e bateu na frente para poder parar. Ele simplesmente continuou. Foi onde meu menino desequilibrou. Ele veio de parar, todo mundo pediu para parar, ele não parou. Ele preferiu passar a roda em cima da região pélvica do meu filho. Ele seguiu a viagem e se dirigiu para a garagem. Ele foi detido na garagem. O motorista foi identificado como Geraldo Magela Dias. Moradores dizem que ele tem o costume de maltratar passageiros. Eu já presenciei ele já arrancando ônibus com pessoas com a mão presa na porta e ameaçar pessoas aí, moradores do bairro. Ameaçar como assim? Ameaçar de fazer, de dar tiro, de fazer acontecer. Fomos até a casa do motorista que atropelou o estudante. A mulher dele atendeu a porta. Ela disse que Geraldo fugiu do local por medo. Só vai deixar agora a sua saudade. Saudade eterna. Porque não tem jeito de trazer de volta. Agora olha só este caso. Um homem foi preso suspeito de extorquir a própria enteada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Depois de ter acesso a imagens íntimas da jovem, ele se passou por outra pessoa e exigiu dinheiro e favores sexuais. A vítima é essa jovem. Ela está traumatizada. Durante uma semana, ela passou momentos difíceis com a possibilidade de ter imagens íntimas dela divulgadas na internet. Tudo começou quando ela recebeu uma mensagem através de um aplicativo de celular. Do outro lado, um homem alegando ter imagens e vídeos da intimidade da menina. E para provar que era verdade, ele acabou enviando uma foto, mostrando as partes íntimas dela. Foi aí que a garota entrou em desespero. Além de exigir a quantia de R$ 2.500 da jovem, o criminoso ainda chegou a pedir favores sexuais para não divulgar as imagens. Totalmente abalada com a situação, a menina resolveu procurar a ajuda da polícia. Os investigadores passaram a acompanhar o caso. O criminoso marcou um ponto de encontro para receber o valor da extorsão e exigiu que o dinheiro fosse entregue por um mototaxista. Foi aí que os policiais civis aproveitaram a oportunidade. Um dos investigadores se disfarçou e quando chegou no local marcado, que é esse ponto de ônibus onde nós estamos, o bandido ficou afoito e exigiu que o dinheiro fosse entregue rapidamente. Foi aí que ele acabou recebendo voz de prisão. A surpresa veio na delegacia. Quando mãe e filha viram o homem na DP, o reconheceram de imediato. O suspeito era o padrasto da jovem. Ele usou uma conta falsa do aplicativo WhatsApp
de um número de celular que está cadastrado na cidade de Araxá em nome de uma mulher. A nossa relação sempre foi muito entre pai e filha mesmo. Ela sempre me tratou como filha. Eu nunca poderia desconfiar disso. Segundo a jovem, o padrasto teve acesso às imagens por um celular que era dela. O aparelho não funcionava mais e estava bloqueado. Mas o padrasto conseguiu resgatar as imagens e começou a pressioná-la. Agora preso, ele vai responder por diversos crimes. Me sinto mal. Horrível saber que a pessoa que sempre me tratou como filha fez tudo isso comigo. Tem previsão de chuva para esta terça-feira. Saiba mais detalhes sobre como ficará o tempo amanhã em todo o estado, agora no mapa. O tempo ficará nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no noroeste, norte e região central do estado. Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Em Belo Horizonte, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Em Ervalha, mínima de 13 e máxima de 28. Em Abaeté, os termômetros devem registrar entre 18 e 32 graus. Em Catas Altas, mínima de 15 e máxima de 30. E em Varginha, mínima de 7 graus e máxima de 28. Minas Gerais registrou neste ano, até agora, 24.917 casos de dengue. 8 mortes pela doença foram confirmadas em 8 cidades, sendo a maioria na região centro-oeste. Em Nova Serrana, o número de casos de dengue confirmados neste ano é quase 40 vezes maior do que em todo o ano passado. Praticamente 2 casos de dengue por dia no município. A Secretaria de Saúde reforçou algumas ações de combate ao mosquito da dengue. Os números de casos notificados e confirmados este ano estão maiores do que os do ano passado todo. Em 2017, foram notificados 97 casos da doença e desses, 16 foram confirmados. De janeiro a outubro deste ano, houve 778 notificações de dengue e 620 delas foram confirmadas. Eu acredito que seja pela questão da chuva, né? Porque as chuvas final de 2017 adentrou o ano de 2018, janeiro, fevereiro, março. Então, provavelmente pode estar relacionado com a chuva, mas também a questão da educação da população, né? Porque o lixo em vias públicas a gente sabe que acumula água e pode desenvolver o mosquito da dengue. Por causa do aumento no número de casos, a Secretaria de Saúde do município intensificou as ações. Os agentes estão recolhendo objetos que possam acumular água nas ruas e as visitas aos imóveis estão mais frequentes. Na casa da dona Rosângela, os reservatórios de água para animais foram vistoriados com cuidado. Muito importante, né? Que ajuda a gente, né? A olhar as coisas, né? E o que a gente pode fazer, tá fazendo, também a gente faz, que é muito perigoso, né? Você já teve gente na sua família que teve? 2 pessoas já, né? Meu netinho e meu filho. O último Lira, levantamento rápido do índice de infestação do Aedes aegypti, foi feito em agosto e deu 1,3, o que significa risco médio, já que o preconizado pelo Ministério da Saúde é índice de até 1%. O que a gente pede à população é que faça a sua parte, retire o lixo de dentro da sua residência, tampe a sua caixa d'água de forma correta, higienize essa caixa d'água de 6 meses. Encontra-se muito foco do mosquito nas caixas d'água, em copinhos descartáveis nas vias públicas, em plástico nas vias públicas, resto de material de construção. Então, tudo isso são locais promissores do desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti. Não saia daí porque na volta vamos mostrar. Pássaros atacam pedestres para proteger ninho. Quem tenta se aproximar leva bicada. Voltamos já. No Conexão Repórter de hoje, Roberto. Agentes femininas da Guarda Municipal de Belo Horizonte, que formam um grupo contra o assédio sexual a mulheres no transporte público, ofereceram hoje um curso a uma turma de motoristas e trocadores de ônibus. Eles foram orientados a como se comportar quando passageiras denunciarem que foram vítimas de importunação sexual nos coletivos.
Cerca de 5.000 apitos serão distribuídos no transporte coletivo em Belo Horizonte. O objetivo é fechar o cerco contra quem comete assédio. Ao se sentir incomodada com a presença de um homem que encoste, que roce nela de maneira que ele, de fato, não foi sem querer, né? Ela faz o acionamento desse apito, ou pede ajuda para o agente de bordo, ou para o motorista. Nesta segunda-feira, 40 motoristas e cobradores receberam orientações de como proceder quando alguém for vítima de importunação sexual. Cerca de 3.000 ônibus que circulam pela capital já estão adaptados com botão contra o assédio. Os ônibus já são equipados com esse botão do pânico, que é utilizado para outros crimes, e a gente está incorporando agora em parceria com a CETRA, com a CBTU e a BH Trans, para os casos de importunação sexual. Para que o motorista acione o botão, né, e essa viatura da Guarda Municipal seja acionada através de uma central de operações que está interligada, né, a esse acionamento do botão no ônibus. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais, de janeiro a setembro deste ano, foram registrados 160 casos de assédio sexual em Belo Horizonte, 14 em coletivos. Isso sem falar das mulheres que são vítimas e não procuram a polícia. Em setembro desse ano, foi sancionada a Lei de Importunação Sexual. A pena prevista é de 1 a 5 anos de prisão. A denúncia é muito importante, né? A mulher tem que denunciar, para que a gente possa tomar providência, que a Polícia Militar, a Guarda Municipal possam agir, né, e inibir esse tipo de procedimento. Pássaros que fizeram ninho numa árvore em Divinópolis, no centro-oeste de Minas, estão batendo mais as asas nestes últimos dias. Eles não deixam ninguém se aproximar dos filhotes e quem tenta leva bicada. Nem os cachorros que chegam perto da árvore são perdoados, olha só. Este aí é o sabiá do campo, um pássaro que está dando o que falar no bairro Esplanada, em Divinópolis. Encontramos por aqui vários moradores que foram bicados pelo sabiá, até a pequena Júlia. Eu tava indo na casa da minha avó, aí na hora que eu tava esperando minha mãe, aí os dois bicou minha cabeça. Dona Jandira foi uma das vítimas da ave. Ontem eu assustei, tinha esquecido, estava distraída, né? Quando eu lembrei do acidente, eu atravessei a rua correndo. Segundo os moradores do bairro, os pássaros sempre viveram nestas árvores no entorno da igreja, mas não atacavam ninguém. De uns dias pra cá, filhotinhos nasceram e por causa disto, quase sempre que alguém passa por aqui, toma um chega pra lá do pássaro, já que o instinto do animal fala mais alto. Seu Mauro mora pertinho da igreja da Imaculada Conceição, onde os pássaros estão vivendo. Ultimamente, o que ele tem mais ouvido são gritos na rua. É que tem desse tipo, né? Que você pega de surpresa, né? Então não sabe como que é, né? E não é que os sabiás estão atentos mesmo? Basta alguém se aproximar da árvore onde estão os ninhos, que a ave logo aparece para proteger os filhotes. A vítima desta vez foi o próprio seu Mauro. Na primeira vez você assusta, né? Porque você vê parecendo um barulho metálico, né? Dá a impressão que é uma coisa metálica, você não sabe o que é. Aí depois que você já sabe o que é, você não assusta tanto, né? Então você já fica mais normal, né? Seu Geraldo também já foi atacado e agora está atento. Sempre que passa perto da zona de perigo, coloca o boné para se proteger. Que eles me atacam aí. Entendeu? Para proteger. É, proteger. E a bicada dói? Dói. Algumas pessoas se esquecem da existência dos passarinhos e andam tranquilamente. Mas basta lembrar dos ataques que elas mudam de calçada. Tô cortando caminho. É melhor prevenir, né? É melhor prevenir. Nem os cães que se aproximam são perdoados. Eita, que passarinho danado! Obrigada por começar a semana em nossa companhia. O Jornal da Alterosa volta amanhã às 7h15 da noite. Assista agora ao SBT Brasil com as notícias do país e do mundo. Boa noite para você. Tchau.